Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês também sobre a chance de saída do Paulo André e do Elias, dois jogadores, ex-jogadores, melhor dizendo, que estão sendo muito cobrados para ter uma saída do Cruzeiro, depois do Pedro Martins já ter aceitado esse convite de assumir esse cargo de diretor no Vasco da Gama. Quero comentar aqui o que temos de atualização, de onde que surgiu isso e um pouco mais de detalhes, até porque vamos combinar, né? Pelo menos o Ronaldo, em relação a quando tem uma pressão por parte da torcida, tipo, todo mundo tá falando que o Larcamón deveria sair. Ele foi lá e saiu. Todo mundo tava com o pé atrás em relação ao Pedro Martins. Foi lá e teve esse convite do Vasco e deixou o Cruzeiro, né? Já era algo que estava combinado entre as partes, que ele iria deixar o Cruzeiro há alguns dias. Enfim, eu vou comentar um pouco com vocês como que está essa questão do Cruzeiro buscar um novo diretor de futebol, sobre essa possível saída dos dois ex-jogadores, né, que vem se comentando muito sobre isso, e pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o que você tem a dizer sobre esse tópico, se concorda comigo, discorda, que eu vou ter que correr aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contem com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a 43 mil inscritos, que agora estamos conseguindo esses números mais rápidos, né? Faltam um pouco menos de 450 inscritos no canal para chegar a essa meta. Se você está assistindo e não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo e também comenta aqui, de onde que você é. Eu moro, por exemplo, em Uberlândia, eu moro, por exemplo, em Contagem. Deixa aqui que eu vou mandar um salve para você. Inclusive, no último vídeo, quem comentou aqui foi o José Antônio de Souza. Muito obrigado, José. Um abraço para você. Quer aparecer aqui no próximo, comenta aqui o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve para você. Bom, então nessa última quinta-feira, todo mundo ficou até meio que surpreso por conta da saída do Pedro Martins, que não era de se esperar, né? Todo mundo pensou que o Ronaldo iria manter ainda o diretor de futebol, mas acabou então aceitando esse convite do Vasco da Gama. Já falei aqui num vídeo para vocês, e agora então surge essa questão envolvendo a saída do Elias e do Paulo André, que eu vou deixar essa matéria aqui, valeu demais essa informação lá do portal Conexão Cruzeiro, exclusivo. A saída do diretor Pedro Martins do Cruzeiro já estava planejada há dias por causa de desgastes e várias críticas. Segundo uma fonte, Paulo André e Elias também são nomes da diretoria do Clube Celeste que estão na corda bamba, né, para ter essa saída por parte do Cruzeiro, ou até mesmo assumir uma função apenas no Valladolid. Então vou comentar aqui sobre algum desses pontos que eu acho importante. O primeiro muita gente falou que o Paulo André poderia assumir esse cargo de diretor do Cruzeiro. Não é isso que vai acontecer. De acordo com as informações que temos, valeu também do Guilherme e do Emerson Panseri, lá da Rádio Itatiaia, que o Cruzeiro vai buscar um novo diretor de futebol, e os bastidores do Cruzeiro estão em chamas, né, com a crise técnica e essa mudança repentina na diretoria, porque o Pedro Martins já tinha uns anos, né, trabalhando no Cruzeiro, 2 anos e meio, se não estiver enganado agora, e também com a mudança recente de técnico, o Cruzeiro em si está uma bagunça, né? Não tem ainda um diretor, mas eu acho que é uma mudança que estava sendo necessária, e agora também com um treinador que ainda ninguém garante que o Seabra vai continuar no Cruzeiro daqui para o final do ano. Quem dirá agora, ainda não tendo definido, né, um novo diretor, que lembrando, estou gravando esse vídeo nessa sexta-feira, dia 26 de abril. Essa relação de que o Paulo André poderia estar em corda bamba, mas ele assumir como um cargo de diretor. A informação que temos aqui, valeu demais, é o Guilherme Macedo, que é o setorista do Cruzeiro no Globo Esporte, e o blog da Raposa também, valeu. Disse que o Paulo André não tem o projeto pessoal de seguir a carreira como executivo. O Ronaldo havia convidado ele para essa função quando iniciaram a parceria lá no Valladolid da Espanha, e ele rejeitou, tá? Paulo André realmente será interino, ao menos que o clube não ache solução no mercado. Então pode ser que ele fique nessa função? Pode ser, até porque o mercado não está muito propício para diretor, para treinador, está bem ruim mesmo. Então pode ser que o Cruzeiro mantenha o Paulo André nessa função. Só que nesse momento não é a prioridade. Ele mesmo já tinha rejeitado essa proposta de assumir essa função junto ao Cruzeiro. Então pode ser que ele fique só até o Cruzeiro encontrar um novo executivo, que aí pode ser que dure 2 meses, 3 meses, por exemplo. Por quê? Porque o Cruzeiro não tem uma prioridade agora como diretor de futebol, porque se entende que o Seabra vai ser o comandante, beleza, fica com ele até o meio do ano, por exemplo. Mas eu acho que é interessante o Cruzeiro já se movimentar nesse quesito, porque ao mesmo tempo que a janela de transferências no meio do ano está perto, ela está longe, né? Porque falta ali 3 meses e tudo mais. Só que é bom você já trazer um diretor para já entender a carência no mercado, ver, por exemplo, o que o Cruzeiro precisa. Faltou um ponta direita, um centroavante. E estudar essas possibilidades dessa janela do meio do ano, que apesar do Cruzeiro já ter contratado algumas peças para esse ano de reforços, eu acredito que nessa janela também, agora de meados de junho, julho,
vão ser bem movimentadas no Cruzeiro. Na minha opinião, pelo menos 3 a 5 reforços vão chegar, mas na minha opinião, tá? Ainda não tem nada de confirmado nesse quesito. Qualquer coisa eu trago aqui também para vocês. Enfim, sobre essa possibilidade de saída do Paulo André. Como agora o Cruzeiro está sem um diretor e ele, na teoria, seria o reserva imediato, como se fosse um técnico interino, ele seria um diretor interino do Cruzeiro, nesse momento eu não vejo ele muito deixando o Cruzeiro. Só que pode ser que, como o Cruzeiro já teve esse culhão de realmente demitir o Pedro Martins, pode ser que o Paulo André deixe o Cruzeiro, não para sair do grupo do Ronaldo, né? Mas focar, por exemplo, seu trabalho na Espanha, que é algo que ele tem feito desde o ano passado. Vocês vão lembrar que o Paulo André, quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, tinha uma participação muito mais no dia a dia. Só que no próprio final daquele ano de 2022, o Ronaldo já tinha deixado claro a sua função, que iria ser dos dois clubes, tanto no Cruzeiro quanto também no Valladolid da Espanha. Então, na minha opinião, por conta dessa pressão também da torcida, eu não ficaria surpreso do Paulo André se continuar com um trabalho ruim, né, no Cruzeiro em si, principalmente de planejamento, de gestão, que é óbvio, né, passa também muito pelo Pedro Martins, mas todos esses que estão envolvidos, pode acabar sobrando também pro agora diretor executivo interino, apenas o Valladolid, por exemplo, para ele comandar e o Ronaldo trazer um novo nome para esse setor. Aqui falo também em relação ao Elias, que sinceramente tem um papel meio que indefinido no Cruzeiro, não dá para você saber exatamente o que o Elias faz. É um cara que ajuda, por exemplo, em contratações, enfim, tá ali no dia a dia, é bom que tenha uma experiência como jogador de futebol, só que o que a torcida do Cruzeiro tá realmente bem chateada é o seguinte, tanto o Elias quanto o Paulo André, o Ronaldo, enfim, alguns nomes que já passaram pelo Corinthians e o próprio Elias pelo Atlético Mineiro. Então, até o Diogo Medeiros falou uma fala que é algo que é muito verdadeiro e a torcida tá meio que com isso, que o Cruzeiro não vai voltar a ser grande tendo corintianos, né, no comando do clube. Isso aí, ao mesmo tempo que é verdade, é mentira, mas tem muito um fundo de verdade, sabe? Então acaba que, na minha opinião, essa pressão em cima dos dois é bem inevitável ver um projeto de longo prazo que o Paulo André vai ter uma função importante dentro do Cruzeiro, ele conseguir dar as caras e recuperar esse ânimo de volta com a torcida, ou até do próprio Elias, né, que é uma situação bem definida, que é claro, ainda tem muitas outras pessoas que é responsável pelo Cruzeiro. Eu acho que o Gabriel Lima, por exemplo, que é o CEO, eu acho interessante que não está tendo críticas em relação a ele, porque eu concordo, ele não faz parte desse planejamento de contratação de técnico, de jogador, não tem culpa nenhuma em relação a isso. Então a torcida está culpando realmente quem são os responsáveis por esse planejamento, que é igual eu falei aqui para vocês. O Pedro Martins fez uma janela de transferências terrível? Não, mas o planejamento em si do Cruzeiro, por parte do Paulo André, do Pedro Martins, do próprio Ronaldo, né, é muito ruim, né? Você ir por mais um Brasileirão trocando de técnico na primeira rodada, você tem um treinador diferente daquele que disputou o Campeonato Estadual de novo, né? 2023, melhor dizendo, 2024 de novo, agora com o Seabra com esses resultados terríveis também, e parece que o Cruzeiro em si já não tem mais ânimo, né? Na diretoria, também em relação à parte técnica do Cruzeiro, né? Os jogadores também parece que não estão motivados para vencer o Alianza em casa, o Leão na Calera, e tem um compromisso importantíssimo nesse domingo contra o Vitória, que certamente se o Cruzeiro vence, joga um pouco dessa crise de lado, mas não tem como falar que os bastidores do Cruzeiro vão estar tranquilos, mas